Então vamos lá, estudante, dar início à nossa revisão, rápido aí, e depois nós vamos para a correção das atividades. Então, aula 11.2, Arte do período medieval, parte 1. Abordamos sobre a arte romana, falamos aí sobre as características da arte romana, que foi com base na arte grega, ou seja, na verdade eu fiz uma pergunta, imitação da arte grega? Sim, eles imitaram a arte grega, até porque eles se apropriavam dessas culturas, né? Então, eles imitavam porque admiravam os trabalhos artísticos aí, tanto dos gregos como de outras civilizações, os etruscos, por exemplo. Então, a estética grega foi fundamental para inspirar os romanos, né, que imprimiam características próprias, como nas pinturas eram feitos murais inspirados nos mitos gregos, as esculturas romanas com toques naturalistas, com os rostos e trajes, e os mosaicos com técnicas decorativas. E aqui nós observamos a escultura com a expressão aí, deste imperador e os mosaicos, né? Pinturas feitas em paredes, mosaico ou também afrescos, né? Eles desenvolviam muitos trabalhos com afresco. Então vamos... também destacamos a arte do período medieval como a arte didática, certo? Por quê? Porque era uma arte que a igreja, né, a maioria das obras, as construções arquitetônicas, como as grandiosas igrejas construídas no período medieval, era em função, né, solicitado pela Igreja Católica para expressar aí o seu poder. Então, eram grandiosas nesse sentido, né? Estar numa igreja nesse período era como estar no céu, porque havia muitas obras ali representando os santos, né? Como essa obra aqui de Giotto, Lamentações, cena, né, da vida de Cristo. Então, o início da Idade Média foi caracterizada pelo Império Romano em 476 a.C. e continuou depois de Cristo. Sofreu influência dos gregos, romanos, persas e árabes, tá? São as civilizações aí no período romano, na Idade Média. A soberania da igreja interferiu, então, na arquitetura, política, cultura, filosofia e guerras. Então, destacando aí a arte no período medieval. E falamos também do estilo bizantino, que era uma arte, que era uma cultura rigidamente controlada pelo clero, que estabelecia ali padrões de representação nas representações artísticas, como Cristo, Maria e os apóstolos, né? Era o tema principal. Então, o estilo bizantino tirava a liberdade do artista, tinha que seguir o padrão, que era tanto a posição do corpo, né, as proporções, as cores usadas, tudo isso era controlado pela igreja, com o objetivo de evangelizar. Então, sempre era a representação dos santos, Maria, Jesus, os apóstolos, o próprio imperador também era visto como um deus, né? Então, a arte era, então, uma forma de representar a religião que predominava nesse período. Então, queridos, vamos para a atividade de sala. Vamos para as atividades, vamos lá corrigir as atividades que vocês desenvolveram em casa, aí na escola. Agora, estudante, é o momento de vocês tirarem as dúvidas, certo? Eu acredito que vocês já fizeram as atividades, ou fizeram como tarefa de casa, ou fazem na escola, certo? E no momento das correções é importante que vocês não peguem só o gabarito, não. Procure ler, responder, para que vocês tenham aí esse momento para exercitar, para avaliar você mesmo, se você compreendeu o conteúdo. Então, vamos lá, vamos dar início à primeira questão. Momento, então, de tirar as dúvidas, de rever as questões, entender por que você, no caso, se você não acertou, por que não acertou. Precisa você fazer essa análise. A arte romana,
e medieval conecta-se com a religião, pois reverencia as esculturas que representavam os deuses. No que se refere à arte romana e medieval, está correto o que se afirma em: o culto aos deuses levou à construção de templos, a soberania da igreja interfere nas artes, na arquitetura, na política, na cultura, filosofia e nas guerras. Então, são asserções corretas. Vocês já vão destacando aí o que você percebe que está correto. O que não está correto, você já exclui. As obras faziam referência apenas, lembra aquela palavrinha que eu sempre falo? Apenas na vida social. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois era a forma didática de evangelizar. Então, estudante, vai estar correto? 3 assertiva, A1, A2 e 4, tá? Parabéns aí para quem acertou. Vamos para a questão 2. Assinale a alternativa que corresponde à arte romana. Então, vamos lá ver quais asserções estão corretas. A arte romana mais expressiva e de maior significação histórica é a pintura? Será que os romanos só se destacou na pintura? A arte romana foi influenciada pela arte das culturas dominadas pelo Império, certo? Isso foi comentado também. Na arte romana, podemos observar uma grande produção de mosaicos. A arquitetura romana é monumental e suntuosa. Vamos ver, então, qual questão está correta. 2, 3 e 4. Então, somente um não está correto. Então, essa questão aí de que foi só a pintura, não. Eles se destacaram tanto na escultura, no mosaico, como também nas construções arquitetônicas. Então, um está incorreto. Letra D. Questão 3. Os romanos se inspiraram por várias vezes na arquitetura etrusca e grega para desenvolver seus projetos. Também possuíam avançadas técnicas de arquitetura. Isso, durante o estudo, vocês perceberam isso, né? Então, qual monumento arquitetônico as festas e jogos duravam 100 dias, no qual morreram 9.000 animais e 2.000 gladiadores? Será que foi o Templo de Zeus, Coliseu, Partenon, Jardim de Versalhes, Templo de Atenas? Então, muitos aí é fácil, né? Excluir. Sim, então foi o Coliseu, que é aquela estrutura em círculo, né? Vamos para a questão 4. São elementos importantes da arte medieval. A arte na Idade Média foi muito influenciada pela religião, pois as pinturas, esculturas e livros eram marcados pela temática religiosa. Então, uma asserção aí correta em relação ao que nós estudamos sobre arte medieval. Os vitrais das igrejas traziam cenas bíblicas, pois era uma forma didática de evangelizar. A arte nas igrejas buscava dar a sensação de estar entrando no céu. Por quê? Eram grandes, né, arquiteturas, as igrejas eram construídas de uma estrutura assim, muito grande, né? Eu trouxe poucas imagens das igrejas romanas, das igrejas bizantinas, porém vou trazer da arte gótica, né? Arte gótica e românica, algumas igrejas, alguma arquitetura das igrejas. Então, vocês vão observar, estudante, que as igrejas eram grandiosas. E essas igrejas aí permanecem até hoje lá, né, onde foram construídas em vários países aí da Europa. Então, podemos observar diferenças nas construções dessas igrejas, né, das técnicas que eles utilizavam. Muitas igrejas tinham paredes muito grossas. Por quê? Porque eles não dominavam a técnica de estrutura. Porque se fizesse uma igreja gigantesca, com uma estrutura muito fina, esse prédio, essa arquitetura iria cair, né? Essa estrutura iria cair. Então, eles não tinham ainda
muita tecnologia de fazer estruturas grandiosas. Então, por isso, eram com materiais como pedra e eram, né, estruturas muito grossas. Certo? Nós vamos comentar em outras aulas. Então, vamos lá fechar essa questão? Então, a última asserção. A soberania da igreja não interferiu nas artes? Apenas na política, cultura, filosofia e guerras? Então, uma questão fácil, porque vocês conhecem todas essas características aí da arte medieval. Então, está correto letra A, 1, 2 e 3. Né? Então, 4, 1, 2 e 3. 4, essa frase aqui, a igreja não interferiu nas artes, está incorreto, porque o que mais a igreja fazia era interferir, sim, na arte. Vamos para uma questão do Enem. Vamos fazer a leitura. O Império Bizantino alcançou seu apogeu político e cultural durante o governo do imperador Justiniano, que reinou durante 527 a 565. Manteve-se a unidade do império até 1453, quando os turcos, viu? Aqui ficou errado, aqui, turcos, tomaram sua capital, Constantinopla. No que se refere à arte bizantina, marque a alternativa correta. Então, são várias asserções. Vamos analisar essas asserções primeiro e depois nós vamos ver qual alternativa está correta. Vamos lá. A arte bizantina tinha o objetivo de expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador. A lei da frontalidade, uma vez que a postura rígida da personagem leva ao respeito e veneração. Tudo que podia ser representado na arte era rigoroso e previamente determinado pelo artista. Então, tudo que podia ser representado na arte era rigoroso e previamente determinado pelo artista. Será que o artista tinha voz aí nesse período, né, nessa arte bizantina, né, nessa cultura? A representação de oficiais sugeria tratar-se de personagens sagrados, como Cristo, Maria e os apóstolos. Então, queridos, estamos observando aí várias características referente à arte bizantina, né? Como, por exemplo, a temática religiosa, o poder da igreja sobre os artistas, certo? Então, não foi comentado durante a aula, trouxemos poucas imagens sobre a arte bizantina, porém deu para vocês perceberem aí as características, né, que é com matemática sempre para religião, tendo Maria, Jesus, né, ou Cristo, como o foco principal, como os personagens principais ali. Ou seja, temática bíblica, das histórias bíblicas eram representadas aí, tanto nos mosaicos, nos murais, também as esculturas. E havia também produções artísticas colocando aí o imperador como alguém, né? Alguém muito importante, ou como Deus. Então, vamos lá ver qual é a resposta correta. Vamos ver se vocês acertaram. Alternativa D, 1, 2 e 4. Então, menos 3. 1, 2 e 4. Somente a 3, ó, não está correta. Vocês podem ter estranhado. A lei da frontalidade era utilizada por esse período, sim. Uma vez que a postura rígida do personagem leva ao respeito e veneração ao santo. Então, havia, sim, a lei da frontalidade, que era muito utilizada pelos egípcios, né? Pela arte egípcia, do cidadão ficar ali, venerando, ou seja, ele ficava de frente ali, venerando, né? Uma postura de respeito e veneração aos santos. Então, correto, letra D. Então, eu trouxe para vocês um material complementar para conhecer mais a respeito de Pompeia, porém, quem assistiu o filme também traz muita informação, como que foi, né, a devastação aí dessa cidade. Então, vocês podem assistir
o filme ou também esse documentário aqui que fala sobre Pompeia, certo? Então, queridos, essas, né, foram as atividades que eu trouxe para vocês, para aprofundar mais um pouco aí sobre os conceitos, né, que nós discutimos durante a aula. Então, é importante, estudante, que vocês façam sempre anotações dessas aulas, fiquem com o seu caderno ali, anotando cada aula, a sequência didática dessas aulas, ou seja, não esqueça que nós estamos voltando, né, falando aí iniciamos com as concepções de arte, todo esse período, porém agora estamos aprofundando, agora estamos na arte medieval, parte 1. O período antigo, né, foi nas aulas anteriores. Então, nós estamos fazendo uma sequência cronológica aí da história da arte. Vamos chegar até o período contemporâneo. Então, vocês precisam perceber, ter esse mapa mental, seria isso, o mapa mental da sequência aí cronológica, né, dos períodos históricos aí da arte, certo? Então, gostaria que vocês ficassem atentos e fizessem as anotações nesse sentido aí, para vocês acompanharem as aulas aí de forma bem estruturada, certo? Então, queridos, obrigado pela atenção e volto na próxima aula.